E aí, quem tá na live? Vamos ver. Calma aí que eu não tô acessando aqui. Ver no YouTube, muito bem. Vou só começar a gravação aqui, novamente. Tudo bem? Tá me escutando bem aí? Perfeito. Me escuta? Então tá bom. Acho que tá com um pouquinho de delay aqui para mim. Mas aqui está um pouco com flag, mas tá normal. Parece que está normal agora. Tá bom, vamos tentar então. Bom, mas então vamos começar. Bom, primeiro, obrigada, Ivan, por ter aceitado o convite de participar da nossa live aqui do Tech Kids. Esse é um tema super importante que a gente está trazendo hoje. Você sabe que a gente já trabalha com vários projetos voltados à proteção da criança na internet, né? E parece um pouquinho que eu estou escutando um eco aqui meu, eu vou só dar um. Pronto, melhor para mim. Agora tá me escutando bem, né? Perfeito. Tá bom. Então, você sabe que a gente faz aqui um trabalho de desenvolvimento de projetos e também implantação de algumas ações de educação em relação à proteção da criança, né? E toda hora a gente está encontrando questões muito complexas que não dependem somente de pais ou da escola ou, enfim, de toda essa rede protetora, né? Que a gente fala conselho tutelar, está todo mundo tentando entender como dar o próximo passo, né? O que fazer, né? Até porque a gente as coisas são muito ágeis, né, na internet, então a própria criança vai descobrindo os aplicativos, né, os jogos, e aí os pais não conseguem acompanhar, quase ninguém consegue acompanhar. A gente aqui dessa área de segurança, a gente vê como é difícil acompanhar tudo que está sendo criado toda hora, né? Então, de novo, agradeço por você ter aceitado esse convite. Eu sei que é novo para todo mundo, vocês vivem, né, a polícia vive num mundo que muitas vezes nem a gente não sabe o que está acontecendo, né? Parece que está ainda para nós civis, digamos assim, né, que não estamos aí na segurança pública, a gente está sempre correndo atrás da prevenção, ao mesmo tempo a gente vê as coisas acontecendo, polícia prendendo, aí justiça soltando, aquela confusão, e aí os pais ficam desesperados mesmo, sem saber o que fazer. E aqui a gente trouxe um tema super importante, que é essa questão dos jogos. Como que é isso? Essas crianças estão agora usando jogos de azar, né? E isso é tudo muito questionável, né? Porque tem os bets também, né? Que são aqueles aplicativos de aposta e de probabilidades, enfim, de acerto nos jogos de futebol. Me fala um pouquinho o que vocês têm visto com relação a isso, dessas bets, desses jogos de azar. Primeiramente, boa noite, agradecer pelo convite. A gente conhece o trabalho de vocês, é um trabalho muito sério, e você utilizou algumas palavras-chave aí quando a gente trabalha com a criminalidade cibernética, né? Rede de apoio, pais, né? Por vezes alienação parental, prevenção, que talvez seja a palavra mais importante hoje em dia, em voga, aí, quando se fala em crimes, né, ou atos associados ao uso indevido da internet, né? Obviamente que hoje em dia, quando a gente vê estatisticamente falando os números de acesso à internet no Brasil, 97% dos jovens, né, quando eu falo jovens, aí a gente pode envolver a criança e o adolescente, 97% dos jovens brasileiros acessam a internet. Então, a gente está falando um universo aí de aproximadamente 28, 29 milhões de habitantes, não é? E aí já remete a um segundo outro problema, aliás, talvez o maior problema, que seria a forma de acesso.
hoje o acesso à internet não se dá mais, é muito raro você ver alguém acessando a internet por computador, não é? A não ser a gente, né, que fica apanhando, que é para fazer funcionar, mas o acesso hoje se dá através do meio do celular, né, os móveis, né, o aparelho celular, o iPad, os tablets, e obviamente que a gente não consegue, por mais que a gente esteja presente na vida dos nossos filhos, a gente não consegue acompanhar em todo momento o que eles acessam, né? E, de fato, esses jogos online, né, tem sido um problema, não apenas de ordem financeira, uma questão de segurança pública, mas também a questão de saúde, né, saúde mental. A gente também tem essa dificuldade de entender o que é uma bet, o que é casa de aposta, o que é cassino online, o que é regulamentado ou não, não é? Então, o bet, por exemplo, a gente, em tese, a bet seria apostas esportivas, não é? Então, recentemente, acho que em 2023, foi regulamentado o funcionamento das bets no Brasil, não é? Que seriam relacionadas a apostas esportivas. Ok? Tá. Então, não é ilegal as bets. E a lei tem algumas previsões legais, que uma delas é você até 2025, as que já estão em funcionamento, teriam que ter representação ou ser instaladas fisicamente no Brasil. Isso é um dos problemas que nós enfrentamos na BET. Né? Então, quando a gente fala como é possível você vê casas de apostas, jogos online ocorrem com menores, por que o menor, por que não há uma atuação mais rigorosa, ou por que não isso acontece? Porque, na verdade, as bets hoje, a grande maioria, operam em sites estrangeiros, né? Então, eu fiz uma pesquisa, quando você faz mais pesquisas, a maioria das bets, elas operam no Brasil, o acesso é no Brasil, a língua portuguesa, é muito fácil acessar, só que as sedes estão instaladas fora do Brasil, como, por exemplo, em Curaçao, Reino Unido. Quando você faz as buscas das principais bets acessadas, estão todas fora do Brasil. Isso é um problema para a investigação, porque, em tese, quando se fala aqui o jogo é proibido, o jogo de aposta é proibido, mas não necessariamente na legislação do país de Curaçao, por exemplo. Então, esse é um dos problemas, não é? Então, primeiro, é importante você diferenciar. Bet não é ilegal e bet envolve jogos esportivos, apostas de jogos esportivos. A legislação brasileira permite o funcionamento, obviamente que não para menores de idade, e até 2025, as bets que estão em funcionamento e as que pretenderem atuar deverão ter a sede no Brasil. Tá? Esses eventos de jogos tigrinho, você me deu um exemplo antes da gente começar a palestra de um jogador famoso, elas não são apostas, não são esportivas, são similares a jogos de cassinos, né? E isso é proibido no Brasil de qualquer forma. Então, as bets não podem operar esse tipo de atividade no Brasil. O grande problema é que isso também, apesar de ser acessado no Brasil, elas estão instaladas em sites estrangeiros. Então, é muito difícil a investigação, ou até mesmo quando você tem comprovadamente um prejuízo, você conseguir ter uma resposta favorável, ou aquilo que a sociedade espera, ou de forma célere, né? Porque você trabalhar com um acordo de cooperação internacional leva algum tempo, e é muito burocrático. Não é? Então, basicamente, a BET, que é permitido o funcionamento no Brasil, são casas que trabalham com apostas esportivas. É diferente dos jogos de cassinos online. Eu entendi, vendo o que as crianças as crianças estão utilizando, né? Aquele jogo do tigrinho, né? Que é o mais famoso, é o Fortnite Tiger, né? Que é da empresa Blaze. Vi que a Blaze realmente opera fora.
e vi que a Blaze realmente opera fora, então significa que aí existe um complicômetro. Caso você queira processar a Blaze, já é um problema, né? E que está tendo uma discussão aí na legislação para regularizar isso até o final do ano. Ótimo. Mas você sabe que eu falei do Tigrinho, mas tem vários, né? Tem o Crash, depois até a gente vai colocar os nomes aqui, eu coloco aqui no chat, o nome de alguns que as crianças mais utilizam. Do Tigrinho é um, Crash é outro, tem um que é conhecido como Foguetinho, mas na verdade ele chama Viator, um aviãozinho. Nada mais é do que um indicador ali, quando a criança está usando, a pessoa está usando esse caça-níquel, né? Ela tem um tempo até que ela vai ganhando dinheiro até a hora que ele cai e a criança perde tudo. A pessoa que está apostando perde tudo que apostou. Se ela parar antes, ela ganha aquilo que apostou. Então, é uma adrenalina ali absurda, né? Que aí, voltando para o contexto da criança, eu comentei de alguns aqui, depois eu coloco o nome, mas qual que é o efeito disso, né? A criança e todo mundo que joga com aquela adrenalina absurda no corpo, de repente feliz, dopamina, ou então não, perdi, aquela tristeza, e fica nessa montanha-russa absurda, né? Fica um treino de montanha-russa o tempo todo, quer dizer, eu não sou especialista em saúde mental, mas a gente aqui vê muitos casos, atende participa de vários processos relacionados à proteção da criança no mundo digital, e a gente vê como isso traz um nervosismo para a criança, né? Então, de novo, você comentou bem sobre a questão da saúde mental, o fato da gente também não conseguir processar ou ter qualquer respaldo dessas aplicações, desses jogos, até porque também tem muitos golpes, né? Tem os influencers também. O que você tem visto aí desses influencers? Porque, na verdade, assim, a criança, como se diz, embora também não seja um especialista em saúde mental, quando a gente trabalha com crimes envolvendo criança e adolescente, a gente acaba tendo contato com um pouco de psicologia, não é? E, embora estudos preliminares, para mim, não é empírico, mas a gente sempre busca informações através de artigos. O jovem, o desenvolvimento cerebral dele, lóbulo frontal, que é a área que controla aí as emoções, né, aquele sentimento de imediatismo, nossa, eu quero agora, se desenvolve até os 25 anos, né? Então, não dá para você esperar de uma criança e um adolescente a maturidade de um adulto, né? É difícil problemático seria um adulto de 40 anos você tem um problema com esse, mas criança, você imagina que ele não tem a maturidade suficiente para saber a hora de parar, não é? Então, quando ele vê, tá subindo, ele, na fantasia dele, eu vou ganhar sempre. Que, de fato, isso não acontece, porque o próprio modelo econômico de mercado das empresas é ter lucro, né? Então, obviamente que a grande maioria vai perder. E esse justamente é o motivo de se não deixar a menores de idade operar com esse tipo de experiência, né? Vamos citar assim. Mas, de fato, a gente vê hoje que tem um prejuízo muito grande para as crianças, porque o uso excessivo da internet, e aí sim também envolve a questão dessas apostas, eleva a dopamina, eleva aquele sentimento de ansiedade. Nossa, eu preciso parar de fazer algo para começar a apostar, porque eu sei que alguém vai ganhar, porque alguém ganhou. E é até difícil você argumentar que isso faz mal. Eu participo de um projeto de prevenção de drogas da Polícia Federal em um colégio, que a gente fez conversando sobre os vícios, e em algum momento a gente tocou sobre essa questão de jogos, que, olha, isso aí é um novo vício, é tão prejudicial quanto o uso de drogas. E um garoto de 14 anos disse que, não, eu já ganhei, eu ganho sempre, é difícil você argumentar. Então, o bom é sempre você ter a presença dos pais e a prevenção, né? Você sempre acompanhar para, olha, não faça, não comece, porque isso com certeza será prejudicial para a sua saúde mental. Em relação aos influencers, que você deu gancho, a casa de aposta, essas casas, as bets,
principalmente os jogos cassinos, são utilizados, não é um crime isolado, né? Não é apenas o estelionato. Você envolve toda uma organização criminosa por detrás, que lava dinheiro, que utiliza de empresas fantasmas para transformar o dinheiro ilegal em ilegal, basicamente um imposto do crime, né? Vale a pena você, em tese, perder para legalizar o dinheiro. O caso da Deolane, que ela pelo trabalho brilhante da polícia, estima-se que ela lavou mais de 3 bilhões de reais, e ela justamente quer criar uma bet. E a utilização dos influencers é uma forma de uma mídia direcionada, porque são pessoas que, obviamente, pelo nome são influentes, têm bastantes seguidores, na sua grande maioria jovens, né? A gente vê que as meninas estatisticamente utilizam mais uma rede social, os meninos utilizam para jogos, cada um, mas são mensagens direcionadas para o público infantil, porque sabe que não tem a maturidade, e em troca disso, além de um engajamento maior, eles são premiados de uma forma dessas operadoras de cassinos online para trazer mais público para a utilização desses jogos. Então, de fato, é todo uma rede de relacionamento negativo que o grande prejudicado, seja criminalmente ou só socialmente falando, é a criança e a família. Eu acho que essa questão do influencer, ela é muito forte para as crianças, né? Tanto que as crianças simplesmente se mudaram para o meio digital em muitas situações, né? Elas seguem conselhos de estranhos, conversam com estranhos, confidenciam a vida com estranhos, e assim vai. Quer dizer, a vida delas está muito mais no meio digital, muitas vezes, né, do que com a família, por milhões de razões, né? A gente sabe que hoje as crianças acabam ficando mais tempo mesmo na internet, algumas famílias mais, a criança fica mais, outras menos, depende de inúmeros fatores, mas o fato é que ela estando à mercê dos influencers, e esse nome é perfeito, né, influencer, porque é bem isso mesmo, elas acabam, elas confiam, né, nessa pessoa. Então, o que eu tenho visto desses influencers, as mensagens são sempre as mesmas, né, dizendo que vamos lá, tudo bem, eu perdi aqui, mas vamos lá, eu estou conseguindo ganhar, olha como eu estou conseguindo ganhar. Eles têm um discurso muito parecido, né, são pagos pela plataforma, ninguém vai fazer nada de graça, né, e eles recebem uma parte e também são pagos pela plataforma, acredito que a porcentagem, a plataforma também leva dinheiro, e sabe o que eu estava vendo? Eles usam conta demo, né? Eles usam uma conta que, enfim, tem todos os privilégios ali para demonstrar o jogo, e quem assiste acha que aquilo é real. Sim. Né? Isso é uma coisa, né? A conta já é demo, já é uma outra conta, né? Não é uma conta comum, então o resultado vai ser outro. Né? Então, ali é para mostrar que dá certo, né? E fora a ostentação, né? Você comentou do caso da moça que foi presa recentemente, né? Fora a ostentação, né? Que se via ali, e eles praticam isso, isso é uma diretriz no final, né? Que eles pratiquem isso mesmo, que é para chamar atenção. Agora, você acha mesmo criança, nunca vai saber, nunca vai entender que isso é todo um esquema, né? E muitas vezes estelionato, né? Grande parte das vezes estelionato aí. Na verdade, assim, o problema, você citou alguns termos bem interessantes que te remete ao uso da internet de uma forma geral, né? Influência, né? Nós tivemos agora uma palestra, um curso sobre prevenção de crimes voltados a abuso sexual infantil, e foram citados alguns exemplos que são tão simples e tão magníficos, né? Cara, se você fisicamente, na sua vida, chegar para tua mãe e falar, olha, eu vou receber amigo tal, para ficar jogando aqui no meu quarto, tá bom? Você vai perguntar, mas quem são seus amigos? Da onde você conhece? Sabe?
E você, hoje, aceita isso com normalidade no meio virtual. Tem umas experimentos sociais interessantes quando você vai na Avenida Paulista e pergunta: você deixaria o teu filho andar sozinho? Você se sentiria segura deixar o seu filho andar sozinho no meio dessa multidão? Você não conhece. E como é que você deixa o teu filho acessar sem nenhum tipo de controle parental do que ele acessa ou deixa de acessar a internet? Isso é assustador, e há uma necessidade de atuação tanto do poder instituído, poder do Estado, como a iniciativa privada, organizações sociais, e atuar com uma rede de proteção para tentar fazer a prevenção. Porque, por mais que a gente atue, embora não seja o tema em 2023, nós fizemos a Polícia Federal, só a Polícia Federal atuou em mais de 1.074 operações de crimes de abuso sexual infantil, 1.074. A gente está trabalhando com uma média de 6 estupros por minuto, por hora. Não, por minuto. 6 estupros por hora. É algo assim impressionante. O tempo que a gente está conversando, a gente tem em mente que 6 pessoas são abusadas sexualmente, e isso também acontece no mundo virtual. Essa questão da problemática em relação aos jogos virtuais te remete a vários crimes, como você citou. Não é, por exemplo, estelionato simples, não é? Aquele que o influenciador oferece, eu vou sortear, fazer um bingo de um carro, de não sei o quê, de um apartamento. Não tem fiscalização, não tem regulamentação, você não sabe se entregou, é um verdadeiro estelionato, né? Só que você tem crimes mais graves, por exemplo, a Blaze, é muito fácil você abrir uma conta, seja menor ou maior, né? Então, mas você fala, mas como é possível você abrir conta? Uso de documento falso, uso de perfil falso. Mas a legislação brasileira não permite isso, não permite, mas você não está em território nacional. Então, são situações que, por mais que a gente faça a repressão, que mais que o Estado, a iniciativa privada, a entidade atue, não há dúvida nenhuma que a melhor forma de você evitar o problema é através da prevenção. Então, é muito complexo esse assunto. E aí, eu estava pensando aqui, você estava comentando, né? Essas estatísticas acontecem, quer dizer, esses problemas estão acontecendo porque as crianças estão na internet, né? A gente sabe que a internet simplesmente chegou, elas já nasceram com a internet, entendem que isso é um ambiente normal, né? O problema é que esse ambiente é um ambiente de adultos, né? E muitas vezes, aí fazendo um link aqui com o nosso assunto, dentro de casa está se utilizando os bets, por exemplo, os aplicativos, né? Sim. E aí, de repente, você começa a jogar e você mostra, olha, mãe, consegui aqui R$100. Nossa, isso pode ser incrível para aquela família, né? Só que não vem nada de graça. Não vem nada de graça, né? Então, eu acho que aí entra a educação realmente dos pais. Ninguém está falando de educação digital, né? Ninguém está falando que a criança precisa... aqui os pais precisam ser especialistas em internet, não. Aqui a gente está falando de entender o que está acontecendo, entender que uma criança está fazendo apostas. Mas qual que é o problema? Primeiro, que isso aqui nem é uma aposta, é um caça-níquel, né? Isso. Simplesmente, a criança entra, é sorte, né? E que o que causa? A primeira vez que a criança perde nesse aplicativo, que é comum, que ele já é feito para isso, né? É por isso que chama jogos de azar. Como que a criança fica, né? E qual é a reação? Você já viu como a criança fica quando acontece isso? Se ela está ansiosa para jogar de novo? Então, tudo isso é educação como sempre existiu, né? Então, não tem novidade, né? Não precisa ser especialista para... Então, acho que é importante a gente lembrar que em casa, de repente, o adulto usa um Bet365, aqueles outros, os aplicativos do Cartola, que o Cartola acho que nem remunera, não tenho certeza, mas utiliza esses aplicativos, mas deixar muito claro,
essa questão de aposta, dinheiro envolvido, né? A criança não sabe nem contar muitas vezes ainda. Não sabe nem o que é, né? E, na verdade, tem essa questão do dinheiro em si, né? Te remete a algumas outras preocupações, né? Primeiro, a criança, já citamos, não tem maturidade suficiente para entender, de fato, o que é certo ou errado. Você pode ter uma educação assim primorosa em casa, mas essa questão do meio, você pode falar, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Pela própria maturidade da idade, adolescente é algo assim muito complicado. Você fala, olha, é errado você fazer isso. Só que o meio que ela vive, alguém pode falar, olha, eu ganhei. Vá que você vai ganhar. Então, aí a importância da presença dos pais. Como você mesmo disse, a gente não está aqui tentando reinventar a roda. O que a gente precisa entender são aqueles aspectos que a gente tinha, talvez, no nosso passado. O porquê que uma criança, um adolescente, procura um amigo na internet? O porquê que uma criança começa a conversar com um estranho na internet? Isso é ausência de algo. É a ausência da afetividade e da atenção. Assim, nessa vida corrida que a gente tem durante o dia, a gente trabalha muito, né? E às vezes, quantas vezes os pais não estão no celular resolvendo o problema do trabalho, a criança não puxa a mãe e fala, pai, a gente não vai brincar? Então, você, às vezes, está envolto com tantas responsabilidades que a gente acaba esquecendo na nossa vida familiar. Mas quando você tem esse tempo, quando você não tem obrigação, a gente precisa ocupar o espaço que a internet está ocupando. A gente meio que terciarizou a educação e a afetividade para a internet. Não é? Então, nesse sentido, como você também é interessante, você citou, não é preciso ser um especialista em informática para você conseguir evitar esse problema, fazer uma prevenção. De fato, não é. Você tem várias ferramentas digitais que você consegue colocar um temporizador de uso de sites, você limitar o que vai acessar, o que não vai acessar. Você não é interessante você saber, mas o que você está acessando? Vai fazer uma vistoria. Então, são atitudes, simples procedimentos que vai evitar problemas futuros. E a criança, quando qualquer reação que você espera o positivo e recebe o negativo, ela fica destroçada, né? E não são poucos os exemplos que remetem até ao suicídio. Então, isso não é algo que nunca aconteceu e algo assim, está sendo dramático porque é policial. Não, isso é uma realidade hoje. As crianças já procuram a internet com algum tipo de uma necessidade de atenção e acaba procurando no jogo uma emoção temporária que vai remeter para algo pior. Não é? Então, a gente tem que ficar muito alerta com as reações dos nossos filhos e ter em mente, com o jogo de azar, o nome não seria esse. Não tem como, ainda mais para criança, você ter um resultado diferente do que aquilo que é algo de ruim. Não é? A questão do prejuízo familiar extrapola aí o vício para maiores, não é? Pessoas já formadas que começam com atividade, cara, vão jogando bet, jogando não sei o quê, e acaba não tendo mais o emocional, entender, cara, eu preciso parar, e acaba se endividando, acaba procurando empréstimo em factoring, empréstimo em agiota. Então, você acaba alimentando toda uma rede. A gente não pode demonizar as bets, mas é preciso ter uma política de prevenção para que a população entenda. Isso não é fonte de renda, isso não é diversão infantil. Não é? E eu não sei se estou falando muito, mas assim, o trabalho policial acaba se entrelaçando com as outras áreas, não é? Ou até a investigação de crime cibernética acaba entrelaçando com crime financeiro, fazendário, corrupção. Então, quando a gente cita essa questão das bets, a primeira pergunta, que tipo de crime que é? Para quem que vão recorrer? É tão complexo isso que pode ser o simples estelionato, pode ser organização criminosa, pode envolver corrupção,
cara, pode envolver o tráfico. São tantas situações que a gente nem sabe por onde procurar uma rede de apoio e falar, aconteceu comigo, o que eu vou fazer agora? É muito complexo isso. Não, você falou várias coisas aí, né? São muitos... A criança não está preparada, definitivamente nunca estará preparada para fazer a sua observação e entender todos os riscos profundamente e seguir em frente. Não está preparada. Costumo dizer que a criança já não veio com esse sistema de defesa. Nasceu, já precisa de alguém. Então é isso. É isso durante muito tempo ainda, né? Lendo um pouco sobre essa questão da saúde mental, o cérebro se desenvolve mesmo para ter esse controle mental depois dos 25 anos. Então a gente não está falando nem de criança, adolescente, estamos falando até de jovens. E essa questão do suicídio que você comentou é muito importante. A gente está no Setembro Amarelo, né, que é o mês para conscientizar a respeito disso. Obviamente que o suicídio não acontece só em setembro, muita gente sempre gosta de levantar essa questão, mas na verdade é um mês para conscientizar, é um mês dedicado para isso, então existe todo um esforço para isso. E as pessoas estão tirando a própria vida, sim, porque estão perdendo tudo. Se a pessoa, quem está assistindo, quiser entrar no Google, depois da live, de preferência, e procurar casos relacionados a tigrinho, aviators, espalhados aqui no Brasil, vai encontrar suicídio. Então, por quê? Porque a pessoa perde tudo, né? Muitas vezes fica com vergonha do que fez, pede dinheiro, como você disse, pede dinheiro para os agiotas, né? Para pessoas que vão emprestar e depois cobrar por isso, né? E vai receber de alguma forma, né? Isso é que é pior, né? Exatamente, vai ficando uma bola de neve. E aí você consegue imaginar, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é um paralelo. É tão complexo esse problema, imagina para uma criança. Né? Muito triste isso. Que você muito triste. A criança não tem a menor condição de absorver isso, né? Sim. É interessante isso, porque você também citou umas palavras aí que a gente trabalha muito, a vergonha, né? Em algum momento, a criança, por mais que emocionalmente seja ainda não totalmente formada para algumas reações, ela vai falar, eu preciso de ajuda. Fala, gente, eu cometi um erro, não é? É natural, isso é para todos os males, né? E, cara, a gente precisa estar preparado para receber isso também de forma acolhedora. Né? Cara, imagina a reação de uma criança quando fala para o pai, eu perdi X no jogo do Tigrinho. Cara, se o pai vir com uma reação totalmente descontrolada, emocionalmente, despreparada, além do mal que ele financeiro, psicológico para a criança do jogo, você ainda vai ter o problema ainda emocional da reação dos pais. Então, é muito importante que a gente saiba também lidar com essa situação, como pai, como rede de apoio. É muito importante, a gente sempre fala pai, mãe responsável, mas sempre tem conselho tutelar, sempre tem a escola, uma orientação pedagógica que possa orientar. Mas ninguém aqui é perfeito e todos cometem erro, principalmente criança. Mas quando a gente tiver esse feedback negativo da criança, que, olha, eu fiz um erro, a gente tem que ter a serenidade de um adulto, de uma pessoa responsável, assim, olha, filho, aconteceu, vamos tentar minimizar os estragos e vamos daqui para frente ter uma política mais saudável em relação ao convívio com a internet. E, às vezes, a gente também tem que fazer a meia-culpa aqui, mas por que ele procurou esse espaço vago nas diversões pela internet, digital, né? Eu não estive presente ou não. Então, a gente tem que saber, mas, de fato, quando a gente não acolhe, não tem uma resposta que vai atender às necessidades da criança, infelizmente, isso não é alarmismo, isso pode levar, sim, ao suicídio. E é muito trágico a gente perder uma vida, seja qual for, mas principalmente de uma criança, né? Não, sem dúvida. Você sabe que nessa busca, nessa pesquisa que eu estava fazendo, e aí eu acho que isso foi levantado recentemente em algumas reportagens, o fato de ter crianças como influencers, né, desses jogos também.
a que ponto chega, né? Primeiro que eu fico imaginando assim, o influencer que já faz uma propaganda de algo que ele tá, que ele sabe que é incorreto, como eu disse, usando uma conta demo, uma conta diferente, que só mostra ganhos e poucas perdas ali, já sabe o que está fazendo, como é que uma pessoa se sujeita, né? E é dinheiro, né? É dinheiro. Sim. A pessoa se sujeita a ganhar dinheiro para enganar as pessoas que estão seguindo no seu perfil, né? No seu avatar, enfim. Então a pessoa está lá fazendo uma propaganda enganosa e todo mundo acreditando. E para piorar, ainda tem influencers criança, né? Tem influencer de 7 anos, 8 anos, né? Quer dizer, você fala, como, né? Porque a criança. Mas isso, se você imaginar, como que é pago isso, né? Muitas vezes vai ter aí, a gente vai encontrar, como tem para todos os outros crimes contra a criança, pais que também estão sabendo o que está acontecendo, certo? Mas aqui, para esses pais especialmente, a gente precisa lembrar que o adulto é responsável, e não só filosoficamente, ele é responsável legalmente pela criança. Ele tem que garantir a segurança da criança, a saúde da criança, né, o lazer da criança, a educação. E aí, se você parar para pensar, falar assim, não, peraí, eu sabia que meu filho estava usando, nós estamos ganhando dinheiro, porque agora ele é influencer, já está havendo um problema aqui legal, né? Porque a criança está sendo exposta, está trabalhando num jogo de azar, que ainda é proibido no Brasil, que você entra numa plataforma que nem a Blaze, que é onde tem o Tigrinho, que é hospeda, não sei se ela é dona, mas hospeda o Tigrinho, Crash, ou o Aviador, que é também conhecido como Foguetinho. Eu fiz um cadastro lá, para ver como funcionava. Na página deles, eles falam, não recomendamos para acima de 18, não, para baixo de 18 anos, tudo bem. Algo assim, bem... uma frase só, desculpa. Mas em nenhum momento no cadastro tem essa pergunta. E mesmo que tivesse, é fraquíssimo, não tem absolutamente nada. Na verdade, é a certeza... Não é o termo da impunidade, porque eles não estão instalados no Brasil, né? Mas é a certeza de que não vai ter nenhum tipo de nem punição administrativa, né? Porque eu estou fazendo a minha parte, faço. Né? Mas, na verdade, a realidade, ele sabe que aquilo vai ser acessado livremente por qualquer pessoa de qualquer idade. Né? Eticamente reprovável. E, obviamente, o Conselho Tutelar, quando... essa situação de influências infantis, eles são utilizados porque é uma mensagem direcionada ao público infantil, né? Eles conversam a mesma linguagem, é a mesma imagem, né? Então é direcionado e o resultado é fantástico, né? A movimentação financeira dessas casas é na ordem de bilhões, mas de fato existe a responsabilização dos pais, não financeiramente, mas obviamente que a responsabilização financeira depende de alguns outros fatores, mas eu não sou do campo jurídico, nem vou entrar nessa seara, mas a alienação parental nessa situação é visível. O Conselho Tutelar tem a obrigação de agir, não é, né? O dever e a obrigação de agir, não é? Mas quando a gente conversa, fala muito sobre essa questão de influência, rede social, parece que a gente está militando contra. E, de fato, não é. A gente vive num mundo de liberdade de expressão que, em tese, todo mundo deveria, como tem a liberdade, mas também se você ter o mínimo de conhecimento para não acessar conteúdos impróprios. Né? Ocorre que no Brasil a gente não tem essa educação digital. E é um ambiente meio que livre. Não é um território sem lei, porque é possível investigar até com resultados bem razoáveis, mas a utilização de criança é reprovável em todos os aspectos, né? Moralmente, socialmente, juridicamente falando, e o objetivo de fato mesmo é você atrair esse público que não tem essa maturidade que tanto nós já falamos aqui. Eu espero muito que essas leis realmente sejam implementadas aí com mais rigor,
e que a gente consiga realmente colocar mais regras, né, nessas plataformas. Porque aqui nós estamos falando de uma rede, as plataformas fazem parte dessa rede, desde que você tem um aplicativo, algo, qualquer coisa, jogos são assim, né? Os jogos são assim, tiveram que ser regulados um monte de vezes, e ainda tem problemas, né? Entre o que eles ganham, o que eles esperam ganhar e a exposição da criança a conteúdo inapropriado, ainda é confuso, quer dizer, mas tem que acontecer, tem que ter essa discussão, né? E se chegar nos finalmente do bloqueio, como aconteceu com o X recentemente, tem que bloquear. Então, eu acho que a gente fica difícil só para os pais, né? Observar tudo que as crianças estão fazendo na agilidade que acontece, né? Se a gente pensar no WhatsApp da vida, as crianças trocam mensagem, até então é só um WhatsApp, então a gente não está dizendo aqui que é um problema do aplicativo, a gente sabe que tem muitos problemas que acontecem no WhatsApp, né? Como cyberbullying direto no WhatsApp, né? No Messenger, do Instagram. Então, é difícil para os pais, então a gente sempre espera que haja, então, um trabalho em conjunto, né? Essa nossa relação aqui já com vocês, da polícia, já é um trabalho conjunto, né? Porque eu venho com uma experiência aí do mercado de cibersegurança, da proteção à criança, vocês vêm com uma vivência absurda nos crimes todos, que enfim, de acordo com as suas jurisdições, mas vocês trazem muita experiência aí do que vem acontecendo. Então, eu acho que a gente espera também que haja essa cooperação de todos, né? Não dá para ter influencer criando estratégias para ganhar um jogo de azar. Jogo de azar, não tem estratégia, né? É sorte. E a criançada ainda, você acredita? Até comentei agora isso, lembrei que eu vi um vídeo que tem um curso, que criou um curso, né? Assim, uma das influencers criou um curso para ensinar a ganhar no Tigrinho. Como ser um jogo de sorte, né? E você ainda paga pelo curso. Assim, chega um absurdo, né? Então, essas coisas precisam ser vistas, sabe? Eu tô com a minha criança em casa, sei lá, e agora o que eu faço? Agora eu vou demonizar a internet? Não. A criança usa a internet? Usa. Ela vai continuar usando. Esse é o meio hoje com que a gente comunica, quando a gente estuda, nananã. Offline, melhor ainda, né? Se não usar, melhor ainda, mas tem que usar, vamos usar. Mas então saber o que a criança está usando, né? Aqui em casa, então, a gente tem os bets, a família usa para acompanhar os jogos, enfim, né? Existe uma categoria chamada de fantasy games também, né? Que você aposta em quem joga melhor, quem que vai jogar mais rápido, que time vai ganhar, enfim. E é todo baseado em probabilidades, né? Como você comentou lá no início da nossa live. Ok, vamos ensinar para a criança a diferença entre você calcular, trabalhar aqui, estudar o tema e contar com a sorte, né? Então, muitas vezes a criança pequena, ela está jogando alguma coisa, um jogo de cartinha, qualquer coisa, como... Não um jogo da memória, porque precisa da memória, mas um jogo que ela não tem muito domínio, né, que é de sorte, de cartinha, e ela chora quando perde. É uma descarga de emoção muito grande, né? É exatamente isso. Só que aqui nós estamos falando de ela entende menos ainda. Não, é que assim, a gente não pode tratar a criança como adulto, mas a gente também não pode imaginar que criança tem a maturidade de um adulto, e é uma criança, eles cometem os erros, né? Eles têm emocionalmente, eles são muito reagentes, né? Perde, é o fim do mundo, ganha, é aquela alegria efusante, mas isso obviamente levado para o jogo, qualquer tipo de jogo, né? O Uno, de vez em quando a gente joga Uno lá em casa, se fica provocando seu filho, ela fica aquela reação, é natural isso, né? É da infância, né? Ocorre que é um estelionato mental você forçar uma criança a acreditar que você vai ter um curso para ganhar em jogo de azar. Cara, isso aí é um estelionato.
não existe. Essas casas, esses jogos, esses eletrônicos, eles trabalham muito com boots, né? Que são justamente robôs, que são... eles ensinam o sistema, olha, vai perder, então você não vai ganhar. Não há como você imaginar que existe uma regra para jogo de azar, ou que se existir, você vai perder sempre, não é? Então é muito importante você sempre estar atento, né? O que o seu filho anda consumindo na internet, até esses cursos aí que não tem sentido nenhum. E pior que essas pessoas faturam muito dinheiro com isso. Né? Muito dinheiro, porque a pessoa não está entendendo, né, o que está acontecendo, ela só quer ganhar. E é engraçado que, assim, quando a gente fala em influenciadores de redes sociais, isso é um outro mal, né? Que a gente acha que a vida do influenciador é aquilo, eu vou querer aquilo para mim. Não é. Se olhar que você... aquele bem conquistado, aquela mansão, aquele carro de 2, 3 milhões de reais, não existe mágica na vida. Não é à toa que existem tantas denúncias de envolvimento com lavagem de dinheiro de influencer, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com o que esses influencers andam colocando na cabeça dos seus seguidores aí, como se fosse uma prática legal, mas na realidade ou é uma prática mentirosa ou é uma prática ilegal. A gente lida muito, quando a gente fala de proteção da criança no ambiente digital, a gente lida muito com negacionismo, né? Que é isso, né? A pessoa sempre acha que... Muita gente acha que... Não, mas estão demonizando a internet. Pô, mas também não dá para fazer nada. Nossa, então realmente... Na verdade, toda vez que a gente fala de segurança, é essa primeira reação, né? Olha, não vou deixar aqui com essa pessoa porque conheceu agora. Não, mas é só até ali, vou só a quitanda ali, até a loja ali. Não, você não vai deixar a criança sozinha com estranho, mas é 5 minutinhos. Não. Então, você passa muito essa questão de um lado, trazendo essa questão da segurança mesmo da criança, e do outro, os negacionistas, né? A pessoa que acha que, não, mas nada a ver, gente, não é nada demais isso, entendeu? Acho que um ponto aqui relevante, que eu gostaria de comentar, é que, primeiro, vale a pena conversar com a criança, mesmo ela não estando, não utilizando esses aplicativos, né? Claro, dentro da idade, vou falar com uma criança de 5, 6 anos que não sabe nem o que é isso, mas você vendo que já consegue conversar, ela já consegue entender, usa alguns aplicativos, fala assim, cuidado, tem uns jogos assim, tem muita propaganda em joguinhos, muita propaganda de jogo de azar em joguinhos comuns, né? Que não são nada inocentes também, né? Porque os jogos ainda tem muita propaganda de outros jogos, né? Então a criança instala um joguinho feliz da vida, tem que ficar vendo vídeo o tempo todo, e tem link o tempo todo para fora da plataforma, e tá tendo muito link também de jogo de azar, né? Então, quer dizer, a criança já se perde. Então, se ela joga outra coisa, será que ela vai ver um link de jogo de azar? Conversa com a criança já sobre o jogo de azar, né? Dá os exemplos, os nomes. A gente colocou alguns nomes de jogo aqui, mas também procurando no Google acha também. Explica. Mas o papai ou a mamãe usa o bet, é um jogo de apostas. Não, aqui a gente vai estudar esse assunto, aqui é diferente, é probabilidade, né? Claro, você pode perder dinheiro, mas a gente estudou, é um jogo praticamente, né? Aqui não, aqui você não faz nada, então não existe estratégia para isso, né? Então, acho que é importante conversar desde já com as crianças, lembrando e pensando por que isso é importante, né? Por que a criança não pode ficar lá? A gente comentou aqui, montanha-russa de sentimentos, o fato de que nós somos responsáveis pela segurança dessas crianças, né? Criança que se suicida com 7, 8 anos, eu estou falando de suicídio, mas, assim, nenhum problema, não é sensacionalismo, tem que falar mesmo, acho que quanto mais fala, mais vira normal, né? As pessoas entenderem que precisa falar disso. Me perdi aqui. Isso pode levar, sim, ao suicídio. Você não precisa entrar nesse tema também com a criança, mas sabe, filho, você pode ficar muito triste, isso dá uma sensação ruim, você fica nervoso,
você está vendo que isso não está te fazendo bem? Então, não vamos por esse caminho. Até porque não dá para saber. Qualquer hora a gente vai começar a perder tudo e é isso. É jogo de azar. Usa muito bem esse nome, jogo de azar, né? Que dá certo. Então, acho que são algumas recomendações também para os pais. Muito legal. Cara, você foi brilhante. O interessante do assunto de educação digital é quando a gente fala de prevenção, algumas medidas que você pode utilizar para o jogo digital, você acaba utilizando para praticamente todos os riscos e as ameaças que existem aí no mundo virtual para a criança, né? Então, por exemplo, quando a gente tenta explicar ou tentar falar sobre os riscos do grooming, por exemplo. Cara, o grooming é uma coisa tão simples, não é? Mas ela afeta a criança que já tem algum problema emocional, uma ausência parental, não é? Então a questão é, se você não falar, alguma outra pessoa vai falar. Essa outra pessoa vai ser no meio virtual e essa outra pessoa tem o objetivo de instruir ou é um predador, até sexual? Então, o momento quem vai falar? Você que é o pai, você que é o educador e você que deseja o bem ou alguém que é simplesmente um predador e vê ela a vítima. Então, é lendo engano a gente imaginar que vai viver sem internet, né? Como você mesmo citou. Tá aí. A gente vai viver. Não é mais algo que você consegue, vou viver à parte. Se você sair hoje, você sai de casa sem a carteira, mas você não sai de casa sem o celular. A sua vida está no celular. O mundo é digital. As transações são digitais. Praticamente tudo. Mas a sua vida particular, não há necessidade de ser digital. Você pode manter a sua privacidade. Então, essa questão de prevenção para tudo, inclusive para jogos de azar, que é o tema de hoje, não tem como você imaginar se não tiver a participação dessa rede de proteção que começa com os pais. Não é? Os pais entendem melhor os filhos. A escola também, o professor, quando vê uma criança que mudou de comportamento, já percebe algo de errado com ela. Então, a gente tem que orientar, porque se não orientar, alguém na internet vai orientar com objetivo criminoso. Então, a gente tem que tratar esse assunto como naturalidade, porque quem tem que ser inocente é a criança, e não os adultos, né? Então, a gente precisa perder a inocência de achar que a internet é um mundo My Little Pony, que não é, para a gente saber os riscos e poder oferecer para os nossos filhos uma navegação segura, não é? Então, é um tema que não se esgota, seja qual for qual a vertente aí do assunto cibernético, mas a prevenção em si é adaptável para todos os riscos, não é? E, aliás, felizmente, né, envolve a presença dos pais e passa necessariamente pela prevenção. Porque, só para encerrar essa fala, quando alguém me pergunta, cara, eu acho que eu sofri algum crime, eu fui lesado por um jogo de azar. Quem eu procuro? A lei é tão complexa que eu preciso entender para saber se é a atuação da Polícia Civil, se é a atuação da Polícia Federal, se é Ministério Público, se tem crime ou não. Então, é muito complexo. Então, se a gente conseguir, pelo menos, prevenir, não é? ou tentar minimizar os riscos, seria ótimo. Mas é isso mesmo. Acho que a gente está chamando a atenção aqui um pouco dessa responsabilidade dos pais, né? E acho da questão também de conversar com as crianças mais abertamente, entender o que está acontecendo e conversar com as crianças. Essa aqui é uma live justamente de conscientização. A gente trouxe o tema aqui para que as pessoas entendam como que é feito isso, né? Como que está sendo visto, o que está sendo discutido. E a gente espera, assim, que o poder público também faça a sua parte, as plataformas também. Enquanto isso, nós, como pais, podemos, sim, criar esse vínculo, essa comunicação aberta com as crianças. Eu volto à questão esse mês, existe uma conscientização
com relação à prevenção ao suicídio. Então, falar abertamente também sobre isso. Se você está vendo, né, que a criança está lá com um problema há muito tempo, triste, desinteressada de tudo, notas ruins, quer dizer, o que está acontecendo? Não deixar, né? Muita coisa na internet, aí todos os crimes, tá? Que a gente está falando dos jogos de azar, todos eles simplesmente são deixados para a criança, né? Deixados para que as crianças decidam o que fazer. Não é bem assim. Então, de novo, lembrar que todo joguinho, eu vou dizer todo, porque quase todos os joguinhos que as crianças instalam têm propaganda, leva para outro site, leva para outros aplicativos. Então, não adianta pensar que, tá só jogando uma coisinha ali, tá? Dá uma olhadinha nisso também e fale abertamente sobre os riscos, aqueles que você já conhece, como aqui você conheceu um hoje, que é o dos jogos de azar, apesar que a gente comentou de outros também, né, Ivan? Você falou do abuso sexual infantil no meio digital, a gente falou do suicídio também, que é no final, ele não é um risco, até que a gente começa a identificar tem alguns indícios, né, mas no final pode acontecer com qualquer um, está acontecendo com adulto também, né, principalmente aqui nessa temática de uso de jogos de azar. Então, eu não sei se a gente conseguiu cobrir tudo, mas eu acho que sim, e a gente trouxe aqui reflexões, né? Ninguém está dizendo aqui que os pais agora vão ter um tempo eterno para ficar com as crianças, porque não vão, né? Mas eu tenho certeza que o tempinho que o pai para ali, o pai e a mãe para ficar, a família no geral, né? Para ficar ali no Instagram, né? Poderia realmente parar ali esses minutinhos para ficar um pouco com a criança e entender do que ela está fazendo, sentar do lado dela, escutar. A criança fala, a criança conversa, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, eu também sou mãe, muitas vezes a gente tá tão cheio de coisa na cabeça ou tá tão impaciente que não escuta. Então, de novo, a gente está falando do quê? A criança inocente, criança precisando da sua atenção, e não o contrário, né? Então, acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. A gente tem muito ainda para fazer como pais nesse mundo digital. Não tenha dúvida. Mais uma vez, foi uma fala brilhante que, de fato, é bem a realidade aí quando a gente, infelizmente, investiga alguns casos de extorsão, de pornografia infantil, a gente sempre está associado à alienação parental. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado para a gente ter em mente que se a gente não fizer presente, alguém vai fazer, e esse alguém pode ser um criminoso, não é? Mas também a gente não pode imaginar que tudo é tão ruim na internet, não é? E existem também ferramentas, existem algumas empresas que fornecem, por pedido judicial, dados que nos auxiliam aí na investigação. A gente tem ferramentas também, procedimentos, Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, no caso relacionado à criança, principalmente o Conselho Tutelar e as delegacias especializadas de atendimento para a criança. Então, é sempre importante entender que não é a internet, como uma forma geral, mas também para crime desse tipo, quando de fato se configura um crime contra a criança, é investigável e em caso de dúvida, sempre a força policial sempre está a postos para tentar auxiliar. E se não for competência de alguma polícia, com certeza vai ser encaminhada para outra força. Legal, isso é bom saber porque eu vi, sabe, no site do Reclame Aqui, lá tem muitas reclamações sobre o Tigrinho, sobre o Aviator, quer dizer, pessoas que, eu coloquei R$10, coloquei R$20, me disseram que eu tinha ganho mais 10 e não recebi, ninguém me responde. Então, assim, estamos brigando de novo com uma plataforma que nem é regularizada no Brasil, que traz jogos que são proibidos no Brasil, quer dizer, um monte de problema, então, né? Mas se você for ali no Reclame Aqui, vai ter um monte de coisa relacionada a esses aplicativos. Não dá para ignorar, de qualquer forma, estão expostos ali aos problemas, né? Mas isso é importante, você estava falando da força policial, as pessoas às vezes ficam com dúvida, né? Porque tem as separações, né? As jurisdições também, com quem que eu falo,
que eu faço, né? Acho que isso que você colocou é um ponto. Estamos prontos para atender, porque se não for com a gente, vai ser com um colega nosso, né? Olha, vai por esse caminho aqui. Até porque aí é uma visão minha. As coisas foram acontecendo tudo muito rapidamente. Cada 2, 3 semanas a gente está falando de um crime diferente, né? Apesar que eles estão aí todos os dias acontecendo, mas aí no meio digital contra a criança, estou dizendo especificamente, acontece alguma coisa. Ataque nas escolas, agora a gente fala de ataque nas escolas. Bet, agora a gente fala de bets, né? Jogos de azar. E as pessoas ficam confusas, para onde eu vou, né? Com quem que eu falo, isso está acontecendo aqui em casa, aí vai no psicólogo, né? Tentar entender o que está acontecendo, mas não envolve a força policial, o negócio já virou um crime, né? E tanto confuso que até tem casos que os pais não denunciam, né? Uns denunciam, outros não. Outros acontecem dentro da escola, a escola está vendo que tem um grupinho lá jogando os jogos de azar e não tem orientação, não sabe o que fazer. Será que eu aciono os pais? Será que tudo bem? Será que os pais, né? Aí acionam os pais, aí alguns falam, para mim não tem problema nenhum, ele joga mesmo. É tudo tão confuso, mas é brilhante e importante dizer que a força policial está todo dia se especializando nessas questões e pronta para direcionar e nos apoiar, porque muitas vezes as pessoas não procuram a força policial. Isso para mim é muito claro. É interessante citar que a Constituição brasileira só cita uma vez a prioridade na proteção, que é justamente de criança e adolescente. Então, isso aí o Estado brasileiro, a prioridade é a proteção de criança e adolescente. Pode-se discutir se é eficiente ou não, mas essa é a prioridade da política brasileira. A polícia tem feito trabalhos que graças a Deus, as polícias já estão atuando na prevenção ou auxiliando trabalhos com entidades para tentar minimizar, porque às vezes a gente não quer investigar, porque uma vida salva é melhor do que um crime resolvido. Então, a prevenção, tem que atuar mais na prevenção. E a gente tem que ter em mente que o errado é o criminoso, a criança é vítima. Então, alguma polícia, e por experiência, eu me nego a acreditar que existam exemplos contrários, é uma polícia acolhedora, principalmente o atendimento para criança e mulher. Então, na dúvida, procure a polícia, tem o Ministério Público também, e a escola, não me faça, por favor, citar a lei, que eu não me lembro o número, mas tem a Lei Borel, que é a atuação do Conselho Tutelar, tem a obrigação, e a escola também pode ser punida administrativamente, se não tiver um relato de qualquer tipo de abuso, ou qualquer tipo de necessidade de intervenção, não fizer esse primeiro contato para tentar resolver o problema. Então, existem entidades que podem receber esse tipo de denúncia e orientar. A investigação nem sempre é simples e não há como a gente prometer, como polícia, que todos os crimes serão resolvidos. O que eu posso dizer é que todos os crimes serão investigados. A questão é que o bom, obviamente, seria que não tivesse crime. A gente não vive no mundo de fantasia, mas a prevenção ajudaria muito. E, nesse sentido, a atuação da família e dos familiares é muito importante para entender a saúde dos filhos, inclusive a saúde mental. Não, sensacional. Acho que a gente também está fazendo um trabalho aqui de prevenção quando a gente traz o tema, né? A gente está fazendo um trabalho de conscientização aqui, eu espero que todo mundo possa compartilhar e também entender quais são as questões que envolvem aí esse jogo de azar, né, e a criança hoje nesse meio, além de outras questões que a gente trouxe aqui bem mais amplas e de outros crimes também que estão aí na vida de muitas crianças, né? Muita gente acha que em casa não acontece nada, é sempre assim, né? Todo crime, digital ou não, as pessoas acham que não acontece em casa, mas quando a gente olha, por exemplo, uma estatística de abuso sexual infantil, a gente vê números absurdos, né?
85% dos crimes sexuais contra a criança é cometido por familiares. 85%. Então, e aí, como é que pode ter como é que as pessoas ainda podem acreditar que nada acontece, né? Quer dizer, a criança acaba virando vítima, tem muitas vítimas. Isso. Né? É um assunto interessante, viu? Já me convido quando você tiver uma disponibilidade. Vamos fazer. Isso. Porque vamos falar sobre isso. Não, a gente vai falar sobre isso. Acho que a gente está fazendo esse trabalho, né? De um trabalho em conjunto, inclusive já dando uns spoilers aqui, de prevenção ao abuso sexual infantil na internet. É um tema complexo, mas aqui a gente não tem um tabu para falar, porque no final tem uma criança. Sim, sim. Então, a nossa prioridade é a criança. Se for difícil falar, problema nosso, de adulto, né? Verdade. Na verdade, a criança está lá, ela está precisando da gente. É muito pior o abuso do que o adulto lá com medo de falar sobre abuso. Então, isso não vai acontecer com a gente. Nosso trabalho é de prevenção e a gente quer trazer mais informação e recursos também para as famílias, para as escolas, para toda a rede de proteção, para entender sobre esse tema e também saber como atuar, né? Então, com certeza esse convite já está dado, Ivan, a gente vai fazer junto aí um trabalho, e não só com a live, né? Então, isso vai ficar bem claro para as pessoas em breve. É muito importante falar sobre isso, a gente vai falar, tá bom? Acho que desse tema aqui a gente explorou bastante coisa. É claro que se a gente esqueceu alguma coisa, o pessoal pode mandar para a gente ali nos comentários. Pode mandar direto também nas redes sociais do Tech Kids BR, o Instagram, e aqui no YouTube também. E a gente vai munindo todo mundo de informação. Eu acho que, de novo, aqui ninguém está aqui para ser o youtuber, nós estamos aqui para conscientizar. Então, a gente estava aqui no começo lidando com questões técnicas da nossa live, e tudo bem. No fundo, a mensagem é a mais importante, essa nossa live foi maravilhosa, acho que trouxemos muitos temas, e de novo, faltando alguma coisa, mandem para a gente, tá bom? Aproveitem já para seguir as nossas redes, a gente também vai falar de suicídio esse mês, e a gente vai fazer live toda quinta-feira, então essa aqui é a primeira live, né, de abertura, e a gente vai fazer sobre todos os outros crimes e todos os outros riscos que as crianças estão sujeitas no meio digital. A gente também gosta de falar de oportunidade, mas aqui a gente está falando de segurança e de proteção da criança. Então, do nosso lado, a gente vai explorar mais esses temas, tá bom? Ivan, se você quiser dar uma última mensagem também, falar um pouquinho. Só agradecer pelo convite. A Polícia Federal sempre está à disposição da sociedade. E qualquer dúvida, sempre à disposição, você tem os meus contatos. E agradeço aí a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, também que veio aqui na live. Obrigada pelos comentários, ficaram até agora aqui com a gente também. Eu espero conseguir terminar aqui e gravar. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Até mais.